Boa noite, pessoal. Vamos então começar mais uma aula de zoologia de invertebrados 2. Hoje a gente vai estar tratando então do filo Nematoda e do filo Nematomorpha. Os dois juntos compõem o táxon Nematoida, que são um táxon dentro de Ecdysozoa, o grupo que a gente iniciou os estudos na aula passada, a última aula teórica que a gente teve, e que a gente vai abordar agora ao longo de todo o curso. Bom, como vocês viram então na aula passada, Ecdysozoa é um grupo formado pelos animais que realizam equidise. Equidise é a troca da cutícula que cobre o corpo, é a troca do exoesqueleto que esses animais têm. Eles têm um esqueleto protetor ao longo de todo o corpo, que pode ser rígido ou não. Em geral, esse esqueleto tem quitina em pelo menos uma fase da vida, mesmo que não seja em todas as fases. E essa cutícula, essa capa protetora que esses animais têm, ela é uma capa composta de células mortas. Então, ela não tem capacidade de crescimento. Como ela não tem capacidade de crescimento, o que acontece é os animais vão crescendo dentro dessa capa, até um determinado momento que ela não serve mais, é como uma roupa que ficou apertada, e pela liberação, pela ativação dos equidisteroides, que são hormônios desses animais, eles então vão trocar de capa, e eles vão sair de dentro dessa equidise e vão vão sair de dentro dessa cutícula, realizando a equidise, e vão começar a secretar uma nova cutícula, uma nova capa protetora. Aqui vocês podem ver nessa figura em cinza duas camadas de cutícula de um nematomorfo. Vocês podem ver essa camada que está superior, mais interna ao animal, que é a cutícula nova que ele está secretando, e mais externamente, embaixo, a cutícula que ele vai eliminar, que é a de quando ele tinha um tamanho corporal menor, certo? Então, é só mais uma exemplificação de que esses animais são equidisozoas ou equidizoários. Aqui vamos localizar eles dentro da nossa árvore filogenética, que a gente aborda em toda a aula. Então, nessa árvore a gente tem todos os animais. Dentro aqui dos animais, a gente tem embaixo, nessa primeira parte aqui, ó, espiralha, que são animais que a gente já abordou em aulas passadas, que englobam os lofoforados, que engloba os quetognatos, que a gente abordou nas aulas passadas, que são animais que têm a clivagem espiral. E como grupo irmão deles, se vocês seguirem a linha que sai de espiralha, ela sobe e se divide com Ecdysozoa. Então, Ecdysozoa é um grupo irmão de espiralha. Eles compartilham um ancestral comum. Ecdysozoa é um grupo extremamente diverso dentre os animais. Se a gente olha só para essa árvore, parece que espiralha é mais diverso que Ecdysozoa. Vocês podem observar que a gente tem mais filos dentro de espiralha do que dentro de Ecdysozoa. Mas, na verdade, a gente tem uma maior diversidade de grupos taxonômicos elevados. Quando a gente entra em Ecdysozoa, a gente tem menos filos, menos desses grupos taxonômicos grandes, mas cada filo é composto de um número maior de espécies. E se a gente comparar com toda a árvore filogenética que a gente tem aqui, os Ecdysozoa são responsáveis por 83% da diversidade animal, ou seja, mais de 80% da diversidade que a gente conhece atualmente de animais, e aí de animais, de metazoários de forma geral, incluindo mamífero, ave, tudo, mais de 80% são Ecdysozoa. É um grupo extremamente importante, considerando diversidade como fator. E por causa disso, a partir de hoje, até o final do nosso curso, a gente vai estar estudando animais que fazem parte desse grupo, dentro dos Ecdysozoa. Bom, então, quem são os Ecdysozoa, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Eles são formados de dois grupos principais, dois grupos irmãos, o Parnartrópoda e o Cycloneuralia.
que antigamente a gente achava que Panartrópoda, na verdade, era grupo irmão de Annelida. Mas, atualmente, a gente já sabe que o mais provável é que eles compartilhem um ancestral comum com o Cycloneuralia. Dentro de Cycloneuralia, a gente tem outros dois grandes grupos. O Nematoida, que é o objetivo dessa aula, o grupo que a gente está interessado, e Scalidófora, que é composto de Priapulida, Loricífera e Quinorrhinca, que é a próxima aula que a gente vai avaliar. Então, a gente tem aqui mais um ancestral comum, a gente tem dois grupos irmãos. Nematoida é composto por dois grupos, Nematomorfa e Nematoda. Dois grupos irmãos que têm uma evidência forte de que formam um grupo monofilético. Essa monofilia de Nematoida, ela está baseada tanto em caracteres morfológicos quanto em caracteres genéticos e moleculares. Então, é algo que a gente já tem assim, um nível de certeza um pouco maior de que está correto. Provavelmente o caminho evolutivo mais provável é que esses dois compartilham um ancestral comum. Vamos falar então de algumas das características desses animais, né? Eles são vermes delgados, né, compridos e finos. Eles não compartilham, eles não têm uma musculatura circular na parede corporal. Eles têm uma musculatura alongada, diferente dos animais que a gente viu anteriormente. Eles não têm protonefrídeos, que são aquelas estruturas especializadas para a excreção, que insetos têm, que outros animais têm. Na verdade, os insetos vão ter células de Malpighi. Os machos dessa espécie não tem cloaca. O que é a cloaca? É quando a abertura genital e de excretas nitrogenados, né, sai pela mesma abertura. A gente tem uma abertura compartilhada para essas duas funções. No caso dos machos de Nematoda e Nematomorfa, eles não têm uma cloaca. Outra característica, o espermatozoide não tem cílios. Espermatozoides de nematomorfos e de nematódios são bastante diferentes entre si. A gente consegue identificar e associar, esse é um espermatozoide de nematódio, esse é um espermatozoide de nematomorfa. Mas, ainda assim, eles têm como característica comum o fato de não ter cílios, de ter perdido os cílios em relação aos seus ancestrais. Comparando um pouquinho, então, os dois grupos. Como que eu diferencio eles? Os nematódios são animais que realizam 4 mudas ao longo do seu desenvolvimento. Então, ao longo do crescimento dele, desde que eles eclodem dos ovos até a fase adulta, eles passam por 4 equidizes, 4 mudas. Enquanto os nematomorfos só vão realizar uma muda. Os estágios pré-adultos, ou seja, esses estágios antes de cada uma dessas equidizes nos nematódios, são muito similares à forma adulta. O indivíduo que nasce do ovo, que acaba de eclodir, já tem uma forma corporal muito parecida com a forma adulta. Então, isso é o que a gente chama de desenvolvimento direto. Já os nematomorfos têm uma forma bastante diferente do adulto, eles são muito menores, então a gente considera que eles têm larvas verdadeiras, é o que a gente chama de desenvolvimento indireto, e os animais passam então por uma metamorfose para entrar na fase adulta. Assim como o anfíbio, o sapinho nasce o girino, que é muito diferente do adulto, passa pela metamorfose até atingir a fase adulta, ou seja, desenvolvimento indireto. Os nematomorfos também têm desenvolvimento indireto. Além disso, os nematódios são muito diversos e eles ocupam uma grande diversidade de ambientes. Com isso, eles têm uma grande diversidade de formas de vida, de modos de vida, de reprodução e de dietas, enquanto os nematomorfos já têm modos de vida mais similares entre si. Vamos entrar nos detalhes desses grupos, então, começando com o grupo mais diverso, que é o filo Nematoda. Bom,
Então, dando continuidade aqui nas características dos nematódios, a gente tem aqui, são animais blastocelomados, ou seja, se a gente lembrar daquela nossa aula de embriologia, eles vão ter aqui, cobrindo o celoma, mesoderme, só de um lado, mas dentro a gente tem endoderme. A mesoderme não cobre todo o blastoceloma. Além disso, eles são animais vermiformes, não segmentados, diferente, por exemplo, dos anelídeos, que vocês viram na Zoologia de Invertebrados 1, e diferente também dos insetos, que são animais segmentados. Esses animais, eles também têm um sistema digestivo completo. O que isso quer dizer? Que eles têm uma boca e um ânus, têm o sistema digestivo, então, conectado por boca e ânus. Os excretas não saem pela mesma abertura, eles não entram e saem pela mesma abertura, como a gente vai ver que outros animais têm. Além disso, eles não têm um sistema circulatório, um sistema respiratório especializado. Isso vai acontecer neles de formas diferentes que a gente vai estar vendo aqui ao decorrer da aula. Bom, como eu disse, Ecdysozoa, de maneira geral, já é um grupo extremamente diverso. Dentro dos Ecdysozoa, a gente tem vários grupos diversos. Entre eles, nematódios, que é um filo, né? O filo Nematódia é extremamente diverso. A gente conhece atualmente cerca de 25 mil espécies. Né, já tem 25 mil espécies descritas, mas a gente estima que existam mesmo cerca de 100 mil a 100 milhões de espécies. Nossa, Karine, que loucura! Por quê? Como que a gente imagina que exista tantas espécies? Por que os cientistas preveem a existência de tantas espécies para esse grupo? Na verdade, o que ocorre é que eles são animais parasitas, que parasitam desde lagosta, crustáceos de maneira geral, camarões, até parasitam insetos, parasitam mamíferos, répteis, parasitam plantas, não só animais, e tem animais que são de vida livre. Então, a gente não teve acesso ainda à grande parte da diversidade. Como eles conseguem parasitar grupos tão diferentes, desde mamífero, inseto, planta, então a gente pode imaginar que para cada espécie descrita pode existir um nematódio que tenha capacidade de parasitar essa espécie. Uma vez que a gente saiba que as relações entre parasita e hospedeiro tendem a ser muito específicas, eu não espero que um mesmo parasita, uma mesma espécie de parasita, vá parasitar vários tipos de hospedeiros diferentes. Então, se eu tenho espécies de animais e plantas diferentes, elas provavelmente vão ser parasitadas por parasitas diferentes. Claro que um mesmo parasita pode parasitar algumas espécies em comum. Mas da mesma forma que algumas poucas espécies de hospedeiro podem compartilhar um parasita, essas espécies podem ter parasitas diferentes. Então, se a gente considerar pelo menos uma espécie de nematódio para cada espécie de outro ser vivo pluricelular existente, a gente pode esperar que existam realmente muitas espécies de nematódios. Bom, aqui eu coloquei alguns grandes grupos de nematódios, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, dentro da classe Cromadória, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Então, já é uma diversidade grande. Dentro de uma das ordens, a ordem Rabiditida, a gente tem várias subordens. Aí, se pensar dentro de cada subordem, a gente tem diversas famílias. E além da classe Cromadória, a gente tem também a classe Enóplia, que tem 2 subclasses. A subclasse Enóplia, que tem mais 3 ordens, e a subclasse Dorilâmia, que também tem diversas ordens. Então, a gente tem uma diversidade grande de organismos, né, desse filo. É diferente daqueles que a gente viu anteriormente. Lembra quando a gente viu organismos que tinham filos que tinham 11 espécies apenas conhecidas? E eu dizia, gente, para um filo isso é muito pouco. Você não tem noção de quanto isso é pouco. Bom, agora vocês começam a ter um pouco de noção.
Bom, como eu disse, os nematódios, eles ocupam uma diversidade enorme de ambientes. Aqui, como ficou sem o fundo para vocês enxergarem bem a imagem, eu vou colocar aqui, ó, uma folha atrás para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, eles estão presentes em quase todos os hábitats e ecossistemas da Terra. A gente tem espécies de vida livre e espécies parasitas. E eles são vermes arredondados e são descritos como um tubo dentro de um tubo, ou um tubo dentro de um tubo dentro de um tubo. Se vocês observarem bem essa figura em azul aqui do lado, vocês já conseguem entender por que eles são descritos dessa forma, como um tubo dentro de um tubo. A gente tem aqui essa capa e a gente tem o sistema digestivo dentro dele, formando essa estrutura que aparenta ser um tubo dentro de um tubo. A variação de tamanho também é bem grande. A gente tem desde espécies que têm cerca de 80 micrômetros de comprimento, até espécies de cerca de 8 metros a 8 metros e meio, que é uma espécie de nematódio que parasita placenta de baleia. Para vocês verem como que pode ser específico isso, né? O bicho é especializado em placenta de baleia. Esses animais, eles atingem cerca de 8 metros e meio, no máximo 8 metros e meio, né? Mas a espessura deles, né? O diâmetro é de cerca de 2 a 2,5 centímetros. Então, eles são estreitinhos, né? Bem fininhos, mas muito compridos. Vamos entrar então um pouquinho para falar sobre o plano corporal desses animais. Como a gente já falou, eles têm uma cutícula que cobre todo o corpo. No caso deles, a cutícula não é formada principalmente de quitina. O principal componente da quitina é o colágeno. Da quitina, olha. O principal componente da cutícula desses animais é o colágeno. Porque eles têm uma cutícula que é mais flexível, eles conseguem se movimentar, permite que eles façam aquele movimento parecido com o da minhoca, né? Se ela fosse de quitina, a quitina é rígida, então eles não conseguiriam se dobrar bem. Ela teria que ser de várias carapaças, como os insetos têm, para articular. Como eles precisam ser flexíveis e móveis, porque eles se movem dentro da terra, aqueles de vida livre, ou dentro da água, né, para nadar, ou dentro do corpo humano, né, do corpo de um outro animal, aqueles parasitas, eles precisam ter uma boa flexibilidade. Por isso é que a gente entende que a cutícula desses animais é composta principalmente de colágeno. Mas como eu disse, Ecdysozoa tem quitina em pelo menos uma fase da vida. Essa quitina está presente na fase de ovo dos nematóides. Bom, e qual que é a função dessa cutícula, gente? Para que ela serve? Ela permite que os animais ocupem ambientes que são hostis a eles, né? Por exemplo, ambientes muito secos, onde eles poderiam perder muita água para o ambiente por osmose, essa cutícula é impermeável, é uma cutícula mais espessa. Então, os animais que são de vida livre terrestres vão ter essa cutícula espessa que impede a perda de água. Alguns que são parasitas também vão ter essa cutícula bastante espessa, que ela vai proteger eles, por exemplo, da ação de enzimas do hospedeiro, que poderiam afetar eles negativamente. Aqueles que são animais marinhos e de água doce, de vida livre, vão tender a ter a cutícula um pouco mais fina, porque eles não precisam de tanta proteção quanto os parasitas. Essa cutícula, ela pode ter características muito diferentes. Ela pode ser mais lisa ou ter estruturas ao longo dessa cutícula, como, por exemplo, ter cerdas sensoriais, ter algumas protuberâncias nela. E a descrição da característica dessa cutícula ajuda também, é um caráter taxonômico importante para a gente identificar as espécies. Aqui tem algumas fotos de cutículas com estruturas especializadas que podem, por exemplo, trazer mais sensibilidade ao animal, ajudar eles a perceberem melhor o ambiente. Não vamos entrar em detalhes, só para vocês conhecerem e verem como essas estruturas são. São até bastante bonitas. Quando a gente olha para um nematóide, né, ver aquele verme assim, a gente tende a ficar meio com nojinho e achar um bicho feio, mas quando a gente olha e a gente
olha num microscópio, numa lupa, e começa a ver essas estruturinhas, a gente começa a ver como eles são animais interessantes também, né? Biologia é assim, até um verme a gente consegue olhar e começar a achar interessante e bonito. Bom, e como se dá a alimentação desses animais? Como que eles comem? Bom, se fica fácil de vocês imaginarem se vocês pensarem que a gente, como eu disse, eles ocupam uma diversidade enorme de ambientes. Eles podem estar em diversos ambientes, podem ter modos de vida diferentes. Então, o que a gente espera é que os modos alimentares deles sejam diversificados, que a dieta deles seja diversificada. A gente vai citar só alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês imaginarem o quão diverso isso pode ser. Por exemplo, a gente tem animais que são detritívoros ou microcratadores. Voros é que come, né? Tá relacionado à alimentação. Então, sempre que tem esse final voros, a gente está falando do tipo de dieta de um animal. Esses animais detritívoros ou microcatadores, eles em geral vivem dentro ou sobre organismos mortos ou sobre matéria fecal. E na verdade eles vão se alimentar dos fungos e bactérias que crescem nesse material fecal. Eles não vão se alimentar diretamente da matéria morta. A gente tem os infaunais, que são aqueles animais que vivem na superfície do solo marinho ou na superfície do fundo de lagos, do fundo do lago. E eles são animais depositívoros, que se alimentam de depósito. O que é isso? São aquela matéria orgânica que vai se depositar no fundo do mar ou no fundo de um lago, e eles vão se alimentando do substrato marinho ali e digerindo aquela matéria orgânica que estava misturada ali no fundo. Então, eles vão estar reciclando matéria orgânica que estaria depositada no fundo do oceano para devolver isso para o ambiente. São animais que têm uma importância ecossistêmica grande por causa disso. Aquela matéria orgânica que poderia ficar apenas depositada ali no fundo, eles vão estar utilizando ela e reciclando ela, trazendo ela de volta, porque esses nematóides depois vão servir de alimento para outros animais e levar isso ao longo da teia trófica. A gente tem uma estrutura interessante, que é o estilete, que está presente naqueles nematóides que se alimentam de plantas, que ajuda eles a perfurar as células radiculares, ou seja, as células das raízes das plantas, para poder sugar o conteúdo dessas células, sugar, por exemplo, o parênquima das plantas. Então, assim, só alguns exemplos de dietas que nematóides podem ter. Aqui a gente tem algumas fotos da estrutura oral, né? Da face oral desses animais, só para vocês terem uma ideia de como é. A gente tem aqui em cima 2 organismos de vida livre, um terrestre e um de água doce. E mais abaixo alguns com outras estruturas mais especializadas. Vocês vão estudar um pouco mais sobre nematóides quando fizerem parasitologia. Então agora na zoologia a gente não entra em muitos detalhes porque nem dá tempo no curso. É só para vocês conhecerem, saberem a posição desses animais e saberem também um pouco mais sobre aqueles de vida livre e aqueles que não são parasitas de humano, porque a parasitologia básica tende a ficar mais focada nos animais de importância para a saúde humana. Então, é só para vocês terem um conhecimento mais geral. Circulação e trocas gasosas. Bom, lá no início eu já falei que eles não têm órgãos especializados para circulação e para respiração, para as trocas gasosas. Então, como é que isso acontece? Na verdade, a difusão e a movimentação dos líquidos dentro da cavidade corporal desses animais é que vai desempenhar essa função de distribuir os nutrientes pelo corpo, de fazer as trocas gasosas. Já foi identificada em algumas espécies de nematóide a presença da hemoglobina, que transporta o oxigênio. Então, a gente espera que nessas espécies, a hemoglobina que está presente nesse líquido corporal é que realiza o transporte dos gases. O metabolismo deles, muitas espécies de nematóides, vamos colocar dessa forma, fica mais fácil. Muitas espécies de nematóides podem alternar o metabolismo entre aeróbico e anaeróbio. O aeróbico é o metabolismo do oxigênio que a gente está acostumado, que a gente
conhece, que a gente faz. E o anaeróbio é na ausência do oxigênio. E a gente sabe que algumas espécies têm anaerobiose facultativa. Então, quando eles estão numa fase da vida que eles não têm contato, não têm oxigênio disponível, eles mudam o metabolismo e podem retornar depois para o metabolismo aeróbico. Bom, blastoceloma é justamente essa cavidade que funciona, que contém esses líquidos corporais que funcionam como sistema circulatório e transportando o carbono, né, o gás carbônico, buscando o gás carbônico nos tecidos onde o oxigênio já foi metabolizado, a energia já foi usada, como, por exemplo, os músculos desses animais, o aparelho reprodutivo deles, e levando isso para a parte mais externa do corpo, ali em contato com a epiderme, para ser excretado para fora. E assim como puxando o oxigênio para dentro para levar para esses órgãos também. Excreção e osmorregulação. Bom, os nematódios também não têm rim. Eles não têm rim, eles também não têm protonefrídeos. As estruturas que eles têm para a realização da excreção e para a osmorregulação, o que é a osmorregulação? É o controle da concentração de sais no corpo, né? Dos organismos, que não pode ser muito alta nem muito baixa, tem que ser mantida relativamente constante. Então a excreção e a osmorregulação desses animais é realizada por estruturas especiais que são características apenas deles, não são compartilhadas com organismos não nematódios. Então são como uma autapomorfia de nematódios. Buscando de novo os conceitos que vocês aprenderam lá na primeira aula. O que acontece? A gente já conseguiu identificar algumas variações dessas estruturas, que são chamadas de células de Rennete, que esses animais apresentam, que servem para excreção. E já foi possível identificar as variações nessas estruturas e perceber como que a evolução dessas estruturas se deu, iniciando de estruturas mais complexas, que são essas representadas aqui nessa figura em branco. Vocês podem ver então que é uma estrutura que tem essas glândulas grandes para baixo aqui, ó, arredondadas. E elas se ligam a um tubo e vão sair por um poro, que está representada nessa figura, nessa fotografia aqui embaixo. Se vocês verem, tem um furinho aqui no organismo, que é o poro excretor dele, que é por onde ele libera, então, esses excretas. E, como eu disse, a gente conseguiu já traçar a evolução dessas células de Rennete. Muitas das espécies que são parasitas, elas perderam os corpos das células de Rennete, que são esses corpos longos que eu estava comentando aqui embaixo. E restaram apenas um sistema de túbulos, que pode ter esse padrão de H, ou ir mais, e se simplificando mais, até ficar como esse da letra D aqui, que é um Y invertido. Ele vai simplificando cada vez mais. Por quê? As espécies parasitas, elas já obtêm a energia, já obtêm tudo dos seus hospedeiros, né, de maneira geral. Então, uma característica muito comum de parasitas é simplificação dos seus sistemas. Porque gastar energia em um sistema digestivo muito complexo, em um sistema respiratório muito complexo, se você consegue obter tudo do seu hospedeiro? Você não vai gastar energia nisso. As espécies tendem a ter uma simplificação e focar toda a sua energia, então, em melhorar, por exemplo, a sua reprodução e conseguir reproduzir mais. Então, as células de Rennete são um bom exemplo disso, que as espécies parasitas vão ter ele cada vez mais simplificado. Reprodução, desenvolvimento e ciclo de vida. O que acontece? Assim como a dieta, né, a gente tem uma ampla diversidade de modos de ciclos de vida de nematódios, principalmente pensando que a gente tem organismos parasitas e organismos de vida livre. Um parasita, ele precisa ser eficiente para conseguir encontrar um hospedeiro e infectar esse hospedeiro da forma mais rápida e eficiente possível. E
Então, o que que acontece? A gente tem várias adaptações diferentes entre as espécies de nematódios que permitem a eles serem mais eficientes para o tipo de hospedeiro que eles tendem a infectar. Vocês vão estar vendo isso novamente lá na parasitologia básica, mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, só para vocês terem uma ideia de diversidade. Pensando na reprodução, inicialmente, a primeira coisa que tem que acontecer é a fecundação, né? Pensando que eles são espécies gonocorísticas, ou seja, a gente tem macho e tem fêmeas, esses animais precisam, então, copular, eles têm a fecundação interna, eles vão copular e produzir o zigoto. Uma outra característica interessante, além de macho e fêmea terem suas gônadas específicas, né? Um tem ovário, o outro tem testículo, eles têm dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? É uma diferença em características morfológicas do animal que não estão ligadas às suas gônadas necessariamente, não estão ligadas ao sexo necessariamente. Elas diferenciam morfologicamente o macho e a fêmea. No caso dos nematódios, é comum que os machos sejam menores do que as fêmeas e que eles tenham a extremidade posterior um pouco mais curvada. Características principais, pensar na lombriga, isso acontece. A fecundação é interna e o macho tem um aparelho copulatório que ele vai então penetrar a fêmea. Então aqui uma ligeira descrição de como acontece a reprodução desses animais. Os casais vão entrar em contato, né? O macho vai se aproximar da fêmea e ele vai se aproximar da fêmea porque ela tende a produzir feromônios. Esses feromônios são atrativos, vão atrair o macho. Os machos, então, vão enrolar a sua extremidade posterior, que é curvada, ao redor do corpo da fêmea, perto do seu gonóporo, que é a abertura que elas têm. Nessa posição, as estruturas copulatórias vão ser introduzidas na vagina da fêmea e o espermatozoide vão ser transferido. Eles vão sofrer contrações no duto ejaculatório, né, que vão jogar os espermatozoides para dentro do corpo da fêmea. Esses espermatozoides vão viajar até dentro do útero, onde eles vão fecundar os ovócitos da fêmea. Nesse local, a fêmea vai ser secretada uma casca, que é uma casca dupla, que vai então proteger o zigoto, e os ovos podem ser liberados no ambiente. O mais comum é que eles sejam liberados no ambiente externo à fêmea. No entanto, tem uma característica interessante que pode acontecer, chamada amor de mãe ao extremo, né, que acontece nos nematódios, que é a endotoquia matricida. O que acontece? A fêmea vai copular, vai produzir o zigoto, né? Só que o zigoto vai se desenvolver dentro do corpo da mãe e ele não vai ser liberado no ambiente, e os filhotes vão eclodir ali mesmo dentro do corpo, vão começar a se desenvolver dentro do corpo da mãe, até atingir um tamanho que vai levar a romper mesmo a parede corporal da mãe, liberando os filhotes externamente. Então, causando o desenvolvimento dos filhotes, causa a morte da mãe. Eles vão se alimentar de nutrientes que são produzidos pelo próprio corpo da mãe. Bom, vamos ver então alguns outros processos reprodutivos que os nematódios podem apresentar, além desse básico principal que a gente já falou. A gente sabe que a gente tem algumas espécies de nematódios que são hermafroditas. São poucas espécies conhecidas de nematódios hermafroditas, mas elas existem. E diferente da maioria dos hermafroditas que a gente conhece, elas não vão ter um ovário e um testículo. Elas, na verdade, têm o que a gente chama de ovitestículo. É uma estrutura que é responsável tanto pela produção dos espermatozoides como dos ovócitos. E como que isso acontece? Bom, na verdade, elas são protândricas. O que isso quer dizer? É o hermafrodita que produz primeiro o espermatozoide e depois os ovócitos. Só que na maioria das espécies protândricas, em geral, quando elas reproduzem os dois tipos de coisa diferente, produz primeiro um tipo, primeiro o ovócito e depois o espermatozoide, ou primeiro o espermatozoide e depois o ovócito, em geral ocorre fecundação cruzada. No caso dessas espécies, elas são autossuficientes mesmo.
Então, o seu próprio espermatozoide vai produzir o seu próprio ovócito. Esses espermatozoides, então, ficam aguardando a produção dos ovócitos para que a fecundação ocorra. Eles ficam armazenados até esses ovócitos ficarem prontos para a autofecundação. Além disso, a gente tem espécies partenogenéticas, espécies que fazem partenogênese, que é aquelas que têm a capacidade de se reproduzir sozinha, que não dependem de receber o zigoto de outra espécie. Mas, na verdade, o que acontece, né, é bastante curioso, porque os nematódios nisso também são bastante diferentes. O que ocorre? Eles vão produzir... A gente vai ter espécies que são machos e espécies que são fêmea. As fêmeas vão produzir os ovócitos, só que elas vão sim copular com os machos. Mas, ao copular com o macho, ele não vai... O espermatozoide, o DNA desse espermatozoide não vai ser incorporado junto com o DNA do ovócito para gerar o filhote. Na verdade, o espermatozoide ele serve só para ativar o desenvolvimento, a clivagem do ovócito e dar continuidade no desenvolvimento dele. Então, na verdade, eles não contribuem geneticamente para a produção do embrião, por isso que a gente não considera que a gente considera, na verdade, esse tipo de reprodução como partenogenética. E o desenvolvimento desses animais, como se dá? Bom, eles têm desenvolvimento direto, como a gente já falou, então o filhote que nasce já é morfologicamente igual ao adulto, ele só precisa crescer. A clivagem que o embrião sofre, né, nesses organismos que o zigoto vai sofrer é uma clivagem holoblástica desigual, ou seja, a gente vai gerar blastômeros de tamanhos diferentes, como o Robert explicou na aula de embriologia, mas ela não é igual a nenhuma das que a gente conhece para os outros animais. Ela não é a clivagem radial, mas também não é a clivagem espiral que a gente conhece. Ela é um padrão típico de nematódios, que não vai... Mas o que acontece? Ela é um padrão típico de nematódios que se repete para todas as espécies. Não é cada espécie é de um jeito. Todas vão ter uma clivagem parecida entre si, que não é nem a radial nem a espiral. Depois a gente vai ter o desenvolvimento do embrião até que ocorra a eclosão dos ovos, eles sejam liberados no ambiente, e aí ao longo do desenvolvimento eles vão sofrer as 4 mudas que até atingir a fase adulta, como a gente já mencionou anteriormente. Falando um pouquinho então sobre o ciclo de vida dessas espécies, de algumas dessas espécies, só de curiosidade. Aqui é uma espécie de interesse humano, que é o Trichuris trichiura. É um parasita intestinal comum em humanos de regiões tropicais e subtropicais. Ele é contaminado, né? O ser humano é contaminado quando se alimenta de alguma coisa contaminada. Ele consegue, ou ele aspira, mas é pela boca. E... o que acontece? Ele vai aspirar, o embrião vai eclodir, né? Os ovos vão eclodir dentro já do aparelho digestivo do humano, e eles vão sugar o sangue do aparelho intestinal do ser humano. Quando a infecção é branda, não tem sintomas, é assintomático. Mas quando é uma infecção bastante severa, pode levar ao sangramento intestinal e pode causar anemia e dor no hospedeiro. Mas é um ciclo bem simples, considerando outros ciclos de parasitas que podem ser extremamente complexos, até outros nematódios têm ciclos mais complexos. Aqui um outro exemplo é a Trichinella spiralis, né, que é uma outra espécie de nematódio. Nesse caso, é pelo consumo de carne contaminada que vai ter as larvas encistadas dos nematódios. Então, quando a gente se alimenta dessa carne contaminada, ele vai, então, a digestão
da carne, durante o processo de digestão, as larvas vão ser ativadas, vão crescer dentro do aparelho digestivo, se reproduzir dentro do aparelho digestivo, gerar as larvinhas que vão cair na corrente sanguínea do hospedeiro, né, do humano, por exemplo, que se alimentou dessa carne contaminada, e as larvas vão viajar através da corrente sanguínea, atravessar, entrar no músculo e vão se alojar e se encistar dentro do músculo esquelético do ser humano. Aqui agora, para mudar um pouquinho, vamos falar de uma espécie que é parasita de plantas. É uma espécie de interesse econômico, ela é importante porque ela causa danos econômicos em lavoura, ela parasita, por exemplo, raiz de tomate, então vai ter um impacto econômico. E o que acontece, na verdade, é que os juvenis, quando estão na fase infectante, que é a fase que a gente chama de J2, eles eclodem dos ovos, passam um estágio curto de vida livre na rizosfera. A rizosfera, se vocês verem, eu coloquei já aqui do lado para ficar fácil, é a região do solo que está sob influência das secreções da raiz e de micro-organismos que vivem associados à raiz. Então, é onde tem a sinalização para que o parasita consiga identificar onde a raiz está e se encaminhar para a raiz para poder infectá-la. Eles então vão perfurar a parede da raiz, a parede externa ali da região radicular, e vão se alimentar do parênquima dessa raiz. Eles vão passar por alterações morfológicas até se tornar adultos, e as fêmeas vão produzir então centenas de ovos que vão depositar massas gelatinosas e vão gerar novos filhotes. Durante esse processo, elas geram uma série de danos na raiz da planta, vão danificar o seu desenvolvimento e afetar negativamente a produção de frutos, por exemplo. Aqui um nematóide entomopatogênico. O que é isso? Que causa patogenia em inseto. Entomo é de inseto, patogênico que é doença, né? Gerador de doença. Um exemplo é o Steinerma. Esse aqui é o gênero, né, dele. E ele tem um ciclo bastante interessante. O que esse organismo faz? Ele vai parasitar uma larva de inseto, né? Ele é parasita de larvas. Só que ele tem uma associação com bactérias, uma associação simbiótica com bactérias. Então, quando ele parasita uma larva, ele entra dentro da larva e libera as bactérias dentro dessa larva. As bactérias vão começar a se reproduzir dentro da larva e vão gerar uma septicemia generalizada, ou seja, vão infectar todo o corpo dessa larva, levando ela à morte dentro de 24 a 48 horas. Com essa grande proliferação das bactérias, a larva que infectou vai se alimentar das próprias bactérias que estão crescendo dentro do corpo dessa larva. Ela se alimenta ali, ela vai reproduzir ali mesmo dentro da larva e gerar filhotes. Podem ter até 2 ou 3 gerações de larvas provenientes dessa primeira que infectou ali dentro dessa larva de inseto, até que elas sejam liberadas para o ambiente e vão em busca de novos hospedeiros. Mas uma mesma larva de inseto pode abrigar de 2 a 3 gerações do parasita, então é bastante eficiente. Larvas de nematóides têm sido usadas também, embora a gente estava falando anteriormente de larvas que têm um aspecto negativo, né, de espécies que têm um impacto negativo para seres humanos, tanto por causar doenças para humanos, como para causar doenças para plantas que são importantes para a lavoura. Aqui a gente tem um exemplo de larvas que podem ser usadas, por exemplo, para o controle de larvas de inseto que se alimentam de lavoura. Então elas são usadas como controle biológico e evita que você precise usar, por exemplo, um agrotóxico para poder matar as larvas de inseto que estariam consumindo a lavoura. Você evita o uso de um agrotóxico, libera um organismo ali que vai matar as larvas sem causar nenhum dano para a gente quando a gente for se alimentar daquela lavoura.
Entrando agora mais especificamente no filo Nematomorpha, a gente vai estar falando sobre esses vermezinhos que estão aí, que são vermes bem estreitinhos, bem fininhos e compridos. Aqui só algumas características deles. São animais vermiformes, tripoblásticos, formados de 3 tecidos embrionários, bilateralmente simétricos e não segmentados. Tem o corpo longo e muito fino, como vocês viram já na foto anterior. No caso do anterior, quando a gente estava falando de nematódios, eles têm aberturas corporais, né, cavidades corporais pequenas, mas têm as cavidades corporais visíveis. No caso dos nematomorfa, essa cavidade corporal está praticamente completamente obliterada pelos órgãos e pelo mesênquima. Eles têm uma cutícula bem desenvolvida em algumas espécies e ocorre só uma muda, como também já falamos anteriormente. O corpo não tem cílios ou flagelos funcionais. A parede corporal tem apenas músculos longitudinais, ou seja, não tem aqueles músculos circulares. O trato digestivo é reduzido e em diferentes níveis, varia entre as espécies. Ele só tem um estágio juvenil, que é parasita de artrópodes. Aí a gente vai ver, tem espécies que são parasitas de artrópodes marinhos, que é um grupo específico dentro dos nematomorfas, um grupo menos diverso, ou pelo menos menos conhecido, né? Porque o mar está menos acessível pra gente. E a gente tem um grupo que esse estágio juvenil é parasita de insetos aquáticos e de insetos terrestres. Eles também não têm órgãos especializados para excreção, circulação ou trocas gasosas. Também são gonocorísticos, temos machos e fêmeas. A maioria vive em hábitats terrestres úmidos ou de água doce. Quase todos são parasitas na fase juvenil. Algumas espécies são parasitas... algumas espécies são marinhas planctônicas. Então tá aqui. Nematomorfa, né? Esse nome. Por que esse nome? Ele é formado de 2 palavras específicas. Nema, que quer dizer fio, e morfa, que quer dizer forma. Então, nematomorfa é em forma de fio. Eles são conhecidos comumente, né, vulgarmente, como vermes gordianos ou vermes de crina de cavalo. Gordianos é por causa dessa característica. Se vocês observarem, eles tendem a ficar enroladinhos assim, parecendo que está formando nós uns nos outros. Górdio vem de nó. E vermes de crina de cavalo é porque quando eles foram descritos ali no século XIV, mais ou menos ao redor do século XIV, as pessoas pensavam que eles se originavam da crina do cavalo, que era a crina do cavalo que dava origem a esses vermes. Por eles serem também muito finos e muito compridos, são parecidos com os pelos da crina do cavalo. Eles são, então, um grupo pequeno, né? Não é tão diverso quanto os nematódios, mas de vermes que têm tamanhos corporais relativamente grandes. A gente tem cerca de 300 espécies. Eles podem medir de 1 a 3 milímetros de diâmetro, ou seja, bem fininho, mas podem chegar até 1 metro de comprimento, então bem compridos. A maioria das espécies, bom, isso eu já falei, são de água doce, mas a gente tem espécies marinhas. Então tá aqui a grande divisão. A gente tem a ordem Nectonematoidea, que tem esses marinhos planctônicos, e a gente tem a ordem Gordioidea, que tem os animais de água doce e também os terrestres. Aqui comparando as 2 ordens, só para vocês terem um conhecimento mais ou menos de como eles são divididos, os Nectonematoidea vão ter uma fileira dupla de longas cerdas natatórias ao longo de cada lado do corpo. Já os Gordioidea vão ter apenas um cordão epidérmico. Eles não vão ter essas fileiras laterais de cerda. Eles vão ser lisos. Pensando na musculatura desses animais e nos cordões nervosos desses animais, os Nectonematoidea vão ter vários cordões epidérmicos longitudinais, ventrais e dorsais. Então, na parte da frente e na parte de trás aqui, né? E vão ter cordões ventrais e dorsais, cordões nervosos ventrais e dorsais integrados com esses cordões epidérmicos.
Já no caso dos gordioides, eles vão ter apenas um cordão epidérmico ventral, submuscular, junto a ele eles vão ter um cordão nervoso, um cordão só. A ordem Nectonematóidea pode ter espaços corporais, né, pequenos. Os gordioides não têm cavidade corporal nenhuma, ela é completamente preenchida pelo mesênquima e pelos órgãos. Os nectonematóides vão ter apenas uma gônada, enquanto os gordioides vão ter um par de gônadas. Os nectonematóides vão ter a fase juvenil parasita de crustáceo. Bom, eles são marinhos planctônicos, então a gente espera realmente que eles vão parasitar crustáceos, que são animais que vivem no mar. Enquanto os gordioides podem ser terrestres ou aquáticos de água doce, e então eles vão tender a parasitar grilos, gafanhotos, outros insetos que são de água doce. Então é uma divisão que faz sentido, né? O Nectonematóidea é bem mais reduzido ou bem menos conhecido, talvez tenha uma diversidade bem maior, mas que a gente não tenha acesso, que a gente não conheça bem. Então a gente só tem um gênero e esse gênero tem 5 espécies. Isso é chamado de monogenérica, gênero. A ordem Gordioidea já é composta de vários gêneros e muitas espécies. Se a gente pensar que Nematomorpha tem 360 espécies, 5 espécies são Nectonematóidea, então 355 estão dentro de Gordioidea, já que a gente só tem essas duas ordens. Aqui a gente tem um exemplo de um grilo com esse fio longo saindo aí pelo ânus desse animal, é um verme gordioide. Esses vermes têm um ciclo de vida bastante interessante. Algumas espécies de nematomorfos, eu vou colocar depois um videozinho para vocês assistirem, eu ainda não encontrei um que tenha em português, mas tem a legenda em inglês, pelo menos para quem quiser assistir. O que eles fazem? Eles vão parasitar o inseto e eles vão levar a um controle. Eles meio que transformam o inseto num zumbi que vai caminhar até a água, aonde quando o nematomorfo já está chegando perto da fase adulta dele, já cresceu bastante, já teve a metamorfose dentro do corpo do inseto, o inseto vai se encaminhar para a água. E o inseto pode até morrer afogado. Insetos que não gostam de água vão se caminhar para a água, vão ser atraídos para a água, nesse comportamento meio zumbi. E lá dentro da água, eles vão começar a liberar o parasita. O parasita vai sair, então, pelo ânus do animal. Já foi constatado que algumas espécies de insetos conseguem sobreviver a esse momento. E é bem complicado. Se vocês observarem aqui nessa foto, ele ainda nem liberou todo o verme e o verme já é bem grande. Então ele ocupa uma grande parte do corpo do animal. Então ele dá uma colapsada nos órgãos internos do inseto. Mas ainda assim, se conseguir sair da água, alguns insetos conseguem sobreviver depois de expulsar o parasita. Falando um pouco mais do plano corporal desses animais. Eles então vão ter uma cutícula bastante espessa. Essa cutícula é secretada pela epiderme, assim como acontece nos nematódios. E ela é secretada nos vermes adultos e é constituída por uma camada externa homogênea, que está representada aqui na figura na letra C, e uma camada interna, mais para dentro do corpo, que é fibrosa e lamelar. Vocês podem ver que elas formam várias lamelas. A epiderme deles não tem cílios e ela cobre todo o corpo e está apoiada sobre uma lâmina basal fina. A cavidade corporal é muito pequena, como eu já falei antes, preenchida com líquidos ou absolutamente ausente e preenchida com mesênquima. E a sustentação do corpo, que garante que eles não sejam flácidos e molengos, é dada justamente por essa cutícula bem desenvolvida que os nematomorfos têm. Sobre a alimentação e a digestão desses animais. Como que isso acontece? Como a gente já comentou, os adultos têm um sistema digestivo reduzido. O que a gente acredita é que a alimentação ocorra só durante o estágio juvenil deles, o estágio juvenil que é parasitário.
Então eles vão absorver através da parede corporal. Nesse momento a cutícula deles é bem fina, bem estreita, e através da parede do corpo eles conseguem absorver os nutrientes dos hospedeiros. Esses nutrientes vêm de líquidos, de fluidos dos hospedeiros, dos tecidos dos hospedeiros. Já os adultos não se alimentam. Existe até alguma discussão ainda se eles têm capacidade de se alimentar ou não, mas o mais provável é que eles não se alimentem, porque na fase adulta eles já têm a secreção dessa cutícula bem espessa, então não teria como passar os nutrientes através dessa cutícula para dentro do corpo. Além disso, eles têm um sistema digestivo bastante reduzido, que provavelmente não teriam a capacidade de processar esses nutrientes. Sobre a circulação e as trocas gasosas, a gente sabe muito pouco sobre excreção, osmorregulação desses animais, a gente não conhece muito da fisiologia deles. Eles têm pouca importância, por exemplo, para a saúde humana, né? Então acabam recebendo menos pesquisa. O transporte, a gente imagina que o transporte interno ocorre por difusão nos líquidos corporais e no mesênquima, e que isso é facilitado pelo movimento corporal, né? Se você pensar, à medida que o animal está se movendo assim, ele está espremendo uma parte, então o líquido que estava nessa parte é jogado para trás. O líquido que, quando espreme a próxima parte, esse líquido é jogado para frente. Então, essa movimentação do corpo leva à movimentação dos fluidos que estão dentro do corpo. Então, se o fluido está levando os gases e os nutrientes, esse movimento vai ajudar a carrear isso. Os vermes de vida livre são aeróbios obrigatórios. Eles não vivem, não conseguem viver na ausência de oxigênio, né? O corpo filiforme resulta em distâncias curtas de difusão entre o ambiente e os órgãos do tecido do corpo. Se vocês pensarem, eles são bem fininhos. Então, é fácil daquela coisa que entrou pela parede corporal atingir todas as partes do corpo, porque o corpo é muito longo, então ao longo de todo o corpo estaria entrando nutrientes e esses nutrientes estaria bem distribuído ao longo do corpo todo. Se ele fosse, por exemplo, muito espesso, muito gordo, o que está entrando por aqui teria um grande caminho até atingir todas as células nesse espaço, mas como eles são bem fininhos, é mais fácil dos nutrientes viajarem esse espaço. A excreção e a osmorregulação ocorre apenas no nível celular, é o que a gente acredita que aconteça, porque eles não têm protonefrides e a gente não conhece nenhuma célula especializada, nenhuma estrutura especializada no corpo responsável por isso, como por exemplo tem para os nematóides que a gente conhece as células de Rennete, eles não têm células de Rennete. Alguns pesquisadores ainda especulam que no trato digestivo eles tenham uma estrutura que possa funcionar de forma parecida com os túbulos de Malpighi dos insetos e participar então desse processo de excreção. Mas isso é pouco conhecido, a gente não sabe bem como funciona, então é mais uma especulação mesmo. A reprodução, então, como eu já falei no início, eles são gonocorísticos, eles também têm um pouco de dimorfismo sexual. Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem essa figura com a extremidade do corpo de uma fêmea e de um macho. Então a fêmea tem essa estrutura circular aqui, corporal, parecendo uma língua, né? Enquanto o macho tem essa estrutura que faz uma invaginação para dentro. Então tem uma estrutura bastante diferente na porção posterior do corpo. O sistema reprodutivo masculino inclui 1 ou 2 testículos, né? Como eu já tinha falado antes, os nectonematóides só tem uma gônada, enquanto os gordioides têm 2 gônadas. Cada testículo vai se comunicar, então, com a cloaca por meio de um espermoduto curto. Isso, claro, no caso dos gordioides, que tem 2 testículos e que tem cloaca. O sistema reprodutivo das fêmeas gordioides ainda é pouco conhecido, mas a gente sabe que elas têm um par de ovário, que esses ovários são alongados, eles têm bolsas repetidas e têm um receptáculo seminal na ponta, né?
desculpa, um receptáculo seminal na forma de uma extensão da cloaca. O receptáculo seminal é justamente que recebe e armazena o sêmen. O nectonema, né, que é o do nectonematóide, a outra ordem, não tem ovário bem definido e as células germinativas ocorrem como ovócitos dispersos ao longo da cavidade do corpo. Então, eles não têm uma estrutura específica de produção dos ovócitos localizada numa parte específica do corpo, uma estrutura bem delimitada. Ela vai ocorrer mais dentro da cavidade corporal. Bom, então a gente passou basicamente pelas principais características, pela reprodução, pela estrutura corporal desses animais, descrevi um pouquinho de como que isso acontece. Para saber mais detalhes, entender melhor isso, eu sugiro muito fortemente que vocês leiam o capítulo do Brusca, o capítulo 18, que é focado em nematóida. E quem quiser já adiantar, né, eu sendo aqui muito positiva e acreditando muito em vocês, gostaria que vocês já começassem a ler o capítulo 19, que vai ter o conteúdo de cicloneuralia, que é o que a gente vai abordar na próxima aula. A bibliografia, então, está aí disponível para vocês. Vou colocar um estudo dirigido para vocês fazerem e também um desenho, né? Dessa vez a gente volta a ter desenho agora. Eu gostaria de um desenho de um macho e uma fêmea de nematóide, um macho e uma fêmea de nematomorfo, tá? Para pesquisar, para desenhar, vocês podem usar o capítulo do Brusca. E também tem outros livros que eu deixei disponível na biblioteca do curso aí no Classroom. Vocês podem estar usando também para poder ver essas estruturas e conseguir desenhar os animais. Obrigada, pessoal!